o valor da venda feita entre as partes, Fabiana e Rodolfo, vai ser a base de cálculo. Tem presunção de que está correto, de que nós estamos falando a verdade. Aí vem o fisco, e vocês podem já estar pensando nisso também, e falou assim: que eu já vi, tinha uns comentários até lá no meu Instagram que apareceram nesse sentido. Bom, então agora eu vou vender meu imóvel por R$ 1, né? Simplesmente eu coloco lá no registro, no contrato de que é, né? A pessoa falou brincando R$ 1, mas você coloca um valor irrisório lá, o imóvel vale R$ 1 milhão, você pode estar vendendo por 50 mil para pagar pouco ITBI. Aí é que vem a segunda parte aqui do negócio da história. Porque o que essa nossa operação, ela goza de presunção de que ela está correta, só que é uma presunção que a gente chama de presunção relativa. Não é uma presunção absoluta, incontestável. Significa que o fisco pode contestar, né? Então, veja só, o que ele continua aqui falando? Que essa declaração, esse contrato que eu fiz de compra e venda aqui com o Rodolfo, para todos os efeitos, inclusive para ITBI, ele é válido. O valor que nós declaramos é um valor correto, é um valor verídico. Só que isso pode ser afastado pelo fisco, mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. E o que significa isso? O que significa isso? E aí vem muito importante aqui a referência do artigo 148 do CTN. Por quê? Eu tenho uma interpretação dessa disposição, tá? Que significa o quê? Olha, eu e o Rodolfo fizemos um contrato. No contrato, nós declaramos que o imóvel aqui, a operação de compra e venda, é de R$ 1 milhão. Se o fisco discordar disso, ele que tem que discordar, não para dizer assim, você está vendendo por 1 milhão, mas o seu imóvel vale 1,5 milhão. Eu tenho a liberdade de vender por menos. Às vezes eu estou precisando. Às vezes eu não estou conseguindo alugar, estou só pagando condomínio. Então, eu tenho a liberdade de vender pelo valor que eu quiser, pelo valor que eu achar justo, pela nossa negociação. E não é isso que pode ser afastado. O que pode ser afastado é o caso de falsidade. Né? Então, essa história, eu tenho um imóvel de 1 milhão, mas vamos colocar aqui no contrato que eu estou te vendendo por 50 mil reais, porque a gente paga pouco ITBI. Opa, aí o fisco pode instaurar um processo administrativo, falar assim, peraí, me prove, vamos provar aqui, vamos discutir que este valor da transação não é o condizente. E muitas vezes o fisco vai utilizar nessa discussão o próprio caminho do dinheiro, né? Por quê? Porque temos as informações bancárias, né? Temos as ostentações de riqueza. Então, para que ele afaste esse valor, né? Claro que às vezes a gente vai ter situações, um exemplo que eu estou dando também é um exemplo absurdo, né? Um imóvel de 1 milhão está sendo vendido por 50 mil. Né? Então, é algo que sai até de uma razoabilidade, a não ser que o prédio esteja desmoronando. E olhe lá que só o terreno já vai valer mais do que isso. Né? Mas, normalmente, as distinções, ou vai ser uma coisa que acaba sendo imprestável, o que é tão absurdo que já por si só já dá um indício de fraude aí, mas vai precisar ser fiscalizado. Vai precisar abrir o processo administrativo para poder verificar essa situação, tá? Então, e a letra C, antes de eu passar para o próximo tópico que eu quero falar com vocês, e normalmente, que é o que o Hugo mencionou, o que outras pessoas, até tem um aluno que trabalha, é servidor num município também, né? E no município tem ali previsões de valor de referência. O valor de referência aqui vai ser 10 mil reais o metro quadrado. Não interessa se você vendeu por menos, é 10 mil reais o metro quadrado.
E é o que diz a letra C aqui da tese firmada. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, com respaldo no valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Tá? Então, com isso aqui, vejam só, a gente está diante de uma situação que é o seguinte: qual é a base de cálculo do ITBI? A regra é que a base de cálculo TBI é aquela da operação de compra e venda feita. E quando nós fazemos essa operação de compra e venda, presume-se que esse valor é o valor verdadeiro, real, correto. Pode ser afastado pelo município? Pode. Mas não simplesmente do jeito que ele faz hoje, que é falar assim: Cláudio, esse imóvel que você está comprando aqui, você está falando, o valor dele é 500 mil reais. Independente de olhar quanto que foi o seu contrato ou não. Hoje, os municípios fazem isso, continuam fazendo isso, cobram desse jeito, normalmente, tá? Temos mais de 5 mil municípios, então pode ter alguma exceção, mas a grande maioria cobra com base no valor presumido, em que eles previamente arbitram ali esse valor. E isso foi afastado pelo STJ, tá? Então, a regra é: quanto foi o contrato de compra e venda? R$ 1 milhão? Então, essa é a base de cálculo. Se o fisco discordar, ele tem o quê? Que fazer uma prova de que isso não corresponde à realidade. Ele tem que instaurar um processo administrativo e provar que isso não corresponde à realidade. Inclusive, olha o que diz aqui o artigo 148 do CTN, que é mencionado pelo STJ. Quando que o fisco pode fazer o arbitramento? Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, né? A autoridade lançadora, mediante um processo, tem que instaurar todo um processo para isso, vai arbitrar o valor ou o preço quando? E aí é que eu destaquei para vocês. Ela não pode sair arbitrando, você colocou aqui no seu contrato é 300, mas eu discordo, vou arbitrar um outro valor aqui. Não. Ela só pode, é o que está escrito no artigo 148, que foi citado aqui, que foi mencionado pelo STJ. Só pode fazer esse arbitramento quando os documentos do contribuinte, as declarações do contribuinte forem omissas ou não mereçam fé esses esclarecimentos. Ou seja, quando tiver um motivo mesmo para ele entender que aquele valor ali não corresponde à realidade, que há um falseamento daquilo, ou ela não merece fé porque acaba sendo um absurdo de muito menor o valor declarado, irrazoável, mas mesmo assim tem que instaurar o procedimento, né? Ou quando ela identifica que tem uma movimentação financeira, que tem outros dados ali que levam a essa discussão.